Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 28 de abril do ano de 2017, e dando continuidade ao nosso mini curso sobre desobsessão. Nós falaremos hoje sobre a manifestação de Exus pagãos e quiumbas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. E se quiser receber a reflexão em seu WhatsApp particular, me manda seu número para leonardo@mediumdeumbanda.com. Eu vou te inserir na lista de transmissão e assim que sair uma nova reflexão, você vai receber no seu aparelho. E não é por grupo, é por lista de transmissão. Só você recebe, ok? Então vamos lá. O tema de hoje é um tema polêmico e como eu faço questão de frisar em cada tema polêmico que eu trago aqui, o objetivo das reflexões é sempre de compartilhar um ponto de vista, uma experiência pessoal. Não é meu interesse, nunca foi e nunca será o de fazer doutrina para ninguém. Mas, quem sabe colaborar com aqueles que buscam refletir sobre esses temas, ok? Então, isso fique claro. Eu tenho certeza que muito do que eu vou falar aqui pode contrariar o que você acredita, como é na casa que você trabalha, e não estou de forma alguma desrespeitando outras visões e muito menos querendo que a minha seja tida como a melhor de todas, ok? Não é esse o objetivo de forma alguma. Bom, vamos lá. A compreensão do que sejam os Exus e seu campo de atuação ainda não é um consenso dentro da Umbanda. Nós vamos encontrar casas de Umbanda que não trabalham com a esquerda, que não trabalham com o Exu, que nem sequer sauda, nem firma, nem nada. Eles não trabalham. Nós vamos encontrar casas que trabalham com essas entidades de forma aberta, ou seja, como qualquer gira. Eu quero participar de uma gira de Exu, vai tal dia que você vai participar. E há casas, como a nossa, em que se trabalha com a esquerda, mas de forma fechada, ou seja, apenas para os membros da casa. Os motivos para cada uma dessas situações, um dia a gente coloca nas reflexões. Então o que interessa nesse momento é saber que dentro da própria Umbanda, nós vamos encontrar leituras diferentes sobre o que sejam os Exus, seu papel e campo de atuação. O que eu vou dizer daqui em diante é a forma como eu aprendi, a forma que os guias me ensinaram e a forma que a gente conduz em nossa casa, ok? Bom, para a gente entender a figura do Exu, a gente tem que buscar um sinônimo. E Exu é um sinônimo, em sentido simbólico, de um guardião. Tanto é que algumas casas já não usam a nomenclatura Exu, elas falam em guardião. O Exu é um guardião. Qual é o papel do guardião? Fazer a guarda. Mas a guarda do quê? Do terreiro e dos médiuns. Então a função de um Exu nessa concepção de Umbanda é a do protetor que está ali na linha de frente para defender o médium das entidades trevosas, dos espíritos que não querem nada com nada, da turma do oba-oba, que se deixar põe fogo na terra, como puseram em Roma. Então essa é a primordial função de um Exu. A gente tem que entender que Exu, sendo sinônimo de guardião, quer dizer que ele pode tanto trabalhar em favor do bem quanto do mal. Se eu sou um guardião, mas eu trabalho com um médium que não vale nada, que só trabalha com magia negra, só quer atrapalhar a vida dos outros, esse espírito também não tem a sua equipe espiritual? Ele não tem o seu guardião? Mas será que esse guardião é o mesmo guardião que vai lá no terreiro de Umbanda, na gira de Exu? Essa é a pergunta. E a resposta é claramente um não. Porque o Exu de Umbanda é um Exu que está compromissado com o bem, que trabalha em favor da felicidade das pessoas. E por isso é chamado frequentemente de Exu de lei, Exu coroado. São todos termos que se referem àquele Exu
que já acordou para a realidade espiritual e compreende que nós estamos sob leis divinas e que não adianta rebeldia, não adianta correr, não adianta xingar, não adianta querer bater o pezinho no chão, porque o mundo não obedece à nossa vontade. Então o Exu de Umbanda, ele já compreendeu isso. Ele já entendeu isso. E é por essa razão que ele baixa no terreiro para fazer a sua caridade, para proteger as pessoas, proteger aquela casa, desde que aquelas pessoas e aquela casa estejam também ligadas ao bem e procurem, de alguma forma, favorecer a felicidade humana. Esse é o papel de Exu na Umbanda. Então dizer que Exu de Umbanda faz o bem, faz o mal, é um erro. Dizer que Exu da Umbanda pode fazer o mal se quiser também é um erro. Exu da Umbanda, ele não é ambíguo. Assim como o médium de Umbanda. Ora, uma religião que é fundada tendo como princípio a caridade, pode por acaso fazer o mal? A gente vai falar, obviamente não. Todo mundo sabe que na Umbanda só se pratica o bem. Ok, mas isso em teoria. Porque da mesma forma que tem um monte de igreja picareta, também tem um monte de terreiro picareta, que escreve lá Umbanda, faz todos os rituais bonitinho, mas no fundo não é bem assim. Assim como acontece em qualquer religião, não é verdade? Então há distorções na prática, mas essa distorção não invalida aqueles que praticam a religião de forma correta, não é? Não é porque tem um padre pedófilo que todo padre é pedófilo. Não é porque tem um pastor bandido que todo pastor é bandido. Essas generalizações realmente são burras. E quando a gente cai nessas generalizações que estereotipa todos os fiéis de uma determinada religião, a gente está caminhando por uma via de cegueira. Então a gente tem que deixar isso claro. Então dizer que o Exu da Umbanda ele joga nos dois times é um completo erro. Seria como pressupor que os médiuns da Umbanda, eles fazem a caridade na segunda, na quarta e na sexta. E na terça e na quinta trabalho para a maldade. Gente, não faz sentido. Ou você está compromissado com o bem, ou você não está. Mas da mesma forma que se pode fazer uma religião todas às avessas e criar uma verdadeira bagunça lá dentro, também se pode ser médium e usar da mediunidade em favor do mal. Pode ser médium e usar isso para trabalhar só com tranqueira, só com lixo astral, só trazendo sofrimento para as pessoas. Não é possível. Agora, o que não é possível é o médium que trabalha fazendo o mal querer simplesmente ir para o terreiro e fazer o bem. Ou você é um, ou você é outro. Você pode até ter sido um médium ligado às forças trevosas, mas a partir do momento em que você vai trabalhar para a Umbanda, você larga o passado para trás. Então você vai trabalhar na Umbanda. Então o que normalmente eu percebo que as pessoas não compreendem é isso. Elas acham que o título Exu é exclusivo da Umbanda, não é? Ele já existia antes da Umbanda existir. A gente já via manifestações de Exu na Cabula, por exemplo, que é um culto muito antes da Umbanda. Então muitos cometem esse erro, acham que Exu é um termo exclusivo da Umbanda e que se refere tão somente a uma entidade que trabalha como guardião dentro da Umbanda. Qualquer outra entidade que usa o nome de Exu não é Exu, é um impostor. E a gente não vê isso na nossa prática. Pelo contrário, conversando com os espíritos, eles mostram pra gente que tem o Exu da Umbanda, que é o Exu coroado, é o Exu que trabalha em favor do bem, mas também existem aqueles Exus que trabalham para o mal, que são frequentemente chamados de Exu pagão. Então, essa é a relação. Eu espero que tenha ficado claro. São a mesma entidade? Não. O Exu que trabalha fazendo o mal, ele não arreia num terreiro de Umbanda. Por quê? Porque o terreiro de Umbanda só abre suas portas para os espíritos que querem fazer o bem. Então isso tem que ficar claro. Assim como o médium de Umbanda é uma pessoa que quando vai bater cabeça no congá, ele está simbolicamente dizendo que está colocando a sua coroa mediúnica a serviço dos orixás e, por consequência, a serviço do bem. Se você é um médium de Umbanda, mas trabalha para o bem, trabalha para o mal, então você está praticando outra coisa,
que você pode até chamar de Umbanda, mas não é, ok? Não é. Muito bem, esclarecido isso, vamos então agora para a figura do Exu pagão. Muito bem. Antigamente chamava-se, né, de pagão aqueles povos que não eram cristãos. Então eles eram os pagãos. Esse simbolismo foi preservado, mas ligeiramente diferente, né? Agora as entidades pagãs são aquelas entidades que não aceitaram o compromisso com o bem, tá? Não aceitaram o compromisso com o bem, continuam rebeldes, continuam achando que elas é que mandam na parada, que elas podem fazer o que elas quiserem, e não é bem assim. Mas enfim, existem essas entidades? Claro que existem. Assim como não é vocês acham que todo escravo que morreu virou preto velho? Todo escravo conseguiu sublimar o sofrimento? Saiu da terra mais evoluído? É claro que não. Também tem aqueles escravos que poderiam ter a sua sabedoria, poderiam ter conhecimento das leis naturais, manipulação da energia, manipulação da magia, mas que eram voltados para o mal. E que após a morte não se tornam pretos velhos da Umbanda, mas às vezes um preto velho, como antigamente chamado, um preto velho quimbandeiro, um caboclo quimbandeiro, e por aí vai. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque quimbanda tem 10 significados diferentes, e mudam severamente de contexto e vai ter muito mimimi nisso, então vamos pular essa parte. Mas enfim, a mesma estrutura que nós vemos na Umbanda também existe naqueles que trabalham com as trevas. Então você tem um caboclo, tem um preto velho, tem criança, tem baiano, tem... por aí vai. Tá? É importante deixar isso claro, tem dos dois lados. Muito bem, mas o foco aqui é Exu, então vamos lá nele. Um Exu pagão é aquele Exu que geralmente trabalha em torno de recompensa, o que reforça, pelo menos no conceito popular, o termo pagão, porque parece que está dizendo que está pagando, né? Então eles trabalham por recompensa, né? Você recorre a ele e você fala, eu quero separar aquele casal, um exemplo. Ou eu quero fazer mal àquela pessoa. Dependendo do que você vai oferecer para aquela entidade, das possibilidades reais que ela tem de influenciar ou não uma determinada pessoa, ela pode aceitar o serviço. E aí ela vai, tenta fazer bagunça na vida da pessoa e depois ela retorna para pegar o prêmio dela ali que você prometeu. Então isso é um Exu pagão. A primeira vez que eu conversei com um Exu pagão, numa reunião de desobsessão, foi justamente por um caso interessante. Havia um rapaz que estava frequentando a casa e ele tinha um comércio, né? Ele tinha uma pequena empresa, na verdade, uma pequena empresa. E ele estava sofrendo, né, um processo de ataque espiritual. E quando nós, então, na desobsessão, recebemos a entidade, foi uma surpresa geral. Porque a entidade se posicionou como um Exu, falava como um Exu. Naquela época, nós também pensávamos que Exu era sinônimo de Umbanda, então assim, não tem Exu fora da Umbanda, isso aí é Egum fazendo graça, está imitando a entidade. Mas depois nós vimos com o guia que não era assim. Ele era um Exu, sim, mas trabalhava num terreiro voltado ao mal, que obviamente não era Umbanda. Mas ele trabalhava lá, era uma entidade que fazia o papel de Exu, mas todas avessas. Muito bem. Quando ele se manifestou, ele propôs um negócio com a pessoa e falou, olha, eu não tenho nada contra você, mas me pagaram para que eu viesse te perturbar. Então é o seguinte, se você não quer que eu te atrapalhe, leva um bode para mim no lugar tal e faz um sacrifício lá. Que aí eu largo, deixo você para lá e volto para o meu canto. Obviamente que todo mundo presente à mesa falou negativo. Aqui a gente não faz isso. E a gente pede que você, por favor, pare de influenciar o rapaz. E aí vai o diálogo, né, com a entidade. Antes da entidade ir embora, ela se apresentou. Ela disse, meu nome é Exu Carniça. E esse nome fez muito sentido para a gente. Já mostra a que a entidade está ligada, né? O Exu Carniça. Por isso que ele pediu o sacrifício.
é uma entidade tão baixa que ela precisa daquela energia do bicho morto, do bicho podre, aqueles fluidos sendo exteriorizados pela carne decomposta, para ele poder se alimentar, ou seja, era uma entidade muito, muito atrasada. E durante um ano, eu me recordo de 3 diálogos com Exus pagãos. O primeiro foi esse, Exu Carniça, depois o Exu Desgraça, olha o nome, né? Então já dá para ter uma ideia. E por fim, Exu Depressão, que estava perturbando um médium à época. Então o nome dessas entidades já dizem muito sobre elas, né? E pode ser que durante o trabalho de desobsessão elas apareçam. Porque infelizmente existem sim pessoas que trabalham com a magia negra, com baixa magia, com baixa espiritualidade, muitas vezes contratam sim as entidades para perturbar as pessoas, etc. Então, isso também pode acontecer na desobsessão, né? Quando os guias falam, vem cá, agora você vai manifestar para você ouvir algumas coisas. E aliás, o que mostra que essas entidades não têm o poder ilimitado que elas acham que ela tem, é justamente o fato de ser obrigada pelos guias a se manifestar na desobsessão. Aí geralmente vem, faz a pose de Exu, faz forma de garra com a mão, fica rosnando, fica como se estivesse amarrado, fica revoltado, xinga demais. E aí é preciso muito pulso e aproveitar os breves minutos que ela deve ficar ali para conversar com essa entidade e esclarecê-la o máximo possível. Ainda que ela não aproveite nada, a sementinha, como eu disse ontem na reflexão, está lá dentro já. Então é importante. Bom, e os quiumbas? Eu vejo na internet muitas pessoas associarem o termo quiumba a obsessor. Então, quiumba é sinônimo de obsessor, mas não é bem assim. O obsessor, como nós vimos, ele não necessariamente precisa ser mau, mas ele é necessariamente ignorante. O quiumba, nós estamos falando de uma categoria nova. Essa categoria designa um espírito completamente animalizado. Enquanto a maioria das pessoas, dos seres humanos, racionais, com plena saúde física e psíquica, vivem uma espécie de duelo entre razão e instinto, tentando conduzir as necessidades materiais de forma racionalizada, os quiumbas são entidades completamente dominadas pelo instinto. Eles são praticamente mais próximos do reino animal do que propriamente do reino humano, em termos de comportamento, ok? Não estou falando enquanto espírito, são espíritos de pessoas, etc. Mas são tão perversos, são tão mentirosos, imagina aquela pessoa, eu não sei, assim, eu felizmente nunca conheci uma pessoa de verdade que tivesse assim um comportamento muito nocivo. Mas tentem imaginar aquela pessoa que só mente, que ela é incapaz de falar uma verdade, que ela faz um mal pelo prazer de ver o mal feito, que ela gosta de ver as pessoas serem felizes. Então nós estamos falando de entidades altamente perversas, cuja predominância do instinto é muito maior que a da razão. Então são entidades completamente deletérias, muito difíceis de serem lidadas, né? E por isso que todo médium de Umbanda morre de medo dos quiumbas. Porque se for um quiumba um pouco mais inteligente, ele pode induzir o médium à mistificação. Então ele se manifesta, ele finge ser o preto velho, ele finge ser o caboclo, às vezes ele estuda aquele médium, aquelas entidades para copiar os gestos. Nós já vimos casos até do guia copiar o ponto riscado da entidade, na maior cara de pau. E até muita gente pergunta, mas qual que é a proteção para a gente se livrar disso? É muito simples. Vivam no bem e conduzam o terreiro de vocês sempre no bem. Porque terreiro que fica com medo de receber quiumba é terreiro desestruturado. Receber quiumba, que eu falo assim, fingindo ser guia ou se passando por guia, é terreiro desestruturado. Que as pessoas que ali dentro estão praticando Umbanda não sabem muito bem o que estão fazendo. Porque em casa séria, essas entidades quando entram é para ser atendidas, não para
dominarem o trabalho e fazer bagunça, ok? Então, por exemplo, uma vez eu conversando com o Preto Velho sobre o quiumba, ele falou assim, eu prefiro tirar 10 obsessores a ter que tirar um quiumba. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, olha, porque são entidades tão inferiores e elas dão muito trabalho. Aí ele falou, por esses dias nós fomos até a casa de um de vocês, não falou qual pessoa era, onde havia um quiumba que estava influenciando um de vocês. Quando a gente chegou lá, ele tentou mentir, ele tentou dissuadir, ele tentou falar que ele estava fazendo outras coisas. Aí a gente falou que ele não podia ficar, que a gente ia tirar ele dali, ele começou a chorar, disse que queria morrer, que ia se matar. E até o Preto Velho brincou, falou, mas você não pode morrer de novo. Então são entidades que às vezes quando vão para esse lado da mentira, do drama, são tipo aquelas vilãs da novela da Globo. Mas também existem aqueles que ainda são mais embrutecidos, enraivecidos e que se manifestam de forma muito feroz. Quando isso acontece, principalmente se o médium for inconsciente ou semiconsciente, é preciso ter muito cuidado e até mesmo se precaver de pessoas que possam segurar esse médium. Porque essas entidades, às vezes, elas são tão agressivas que elas cospem, elas mordem. Uma vez, numa sessão, um quiumba foi trazido, um quiumba que estava perturbando o terreiro. Ele se incorporou na médium e ela sacudiu tanto que ela caiu da cadeira. Ela deu uma mordida, ela acertou uma mordida na perna do médium, fez um machucado. Então, foi uma coisa muito severa. É claro que isso nunca vai acontecer num centro espírita, né? Porque é um patrulhamento doutrinário que a entidade não pode nem respirar. Imagina dar passividade plena. Mas se a entidade se manifesta num médium semiconsciente ou inconsciente, é uma energia tão forte, tão intensa, que ela pode, pelo menos por alguns instantes, ter um controle muito severo do corpo do médium. Então é preciso ter muito cuidado para que quando essas entidades se manifestem, elas não machuquem a ninguém. É muito raro acontecer. Eu, se eu não me engano, assim, acho que em um ano eu vi 2 quiumbas, talvez 3, mas eu me recordo de 2 manifestações claras ali de um quiumba. Então esse é um ponto que a gente tem que guardar. É claro que eu acredito que neste momento muita gente está falando, isso não era quiumba nada, é médium que não é educado, fazendo graça, estrelinha, chamar a atenção, mas não era o caso. A médium que recebeu esse espírito tinha muita experiência e não era a pessoa fazendo graça. Era realmente uma entidade muito inferior mesmo se manifestando. Então, às vezes, na casa de vocês, vão se manifestar espíritos de Exus pagãos, como também de quiumbas. Tratamento, o que deve ser feito? Pulso, firmeza, falar com firmeza, com autoridade, e ao mesmo tempo tentar insuflar naquelas criaturas algumas palavras de amor, algumas reflexões, pequenas sementinhas que talvez só vão germinar daqui a centenas de anos. Mas como eu disse no áudio passado, já não é mais problema nosso. A nossa função é semear, o resto é entre a pessoa e Deus. Bom, acho que o áudio já ficou muito maior do que eu gostaria, mas eu espero que eu tenha sido claro. Mas eu acredito que quando eu ouvir esse áudio eu vou pensar, poxa, eu devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. Mas é assim mesmo, né? Eu gravo de improviso, não trago texto, não trago papel. Então é de alma para alma. Todas as reflexões, pelo menos, são feitas, pensadas com muito amor, com muito carinho, no objetivo de realmente poder passar uma mensagem adiante. Bom, vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.